tudo bem? Vamos lá na correção da última aula de língua portuguesa, onde nós fomos produzindo textos escritos, né? Que eram as cartas. Algumas cartinhas já recebi. Já peguei a carta do Matheus, né? Que ele mandou acho que foi pro Nicolas, né? O Miguel, que mandou a cartinha para a mãe dele, e também o Léo. Então, tenho várias crianças aqui que eu já vi a cartinha. Se eu esquecer alguma, desculpa, tá? Então, vamos lá. Produzindo o texto escrito, gênero carta, né? Então, a gente viu aqui o que uma carta tem que ter. Aí, aqui nós colocamos, né? Juiz de Fora, 12 de dezembro, é o local e a data. Olá, Karim. Como vai aí no Rio? É a saudação. Aqui é o corpo do texto, né? Onde vai falar, desenrolar o porquê dessa carta, né? Você vem para o Natal, é o conteúdo, isso que eu falei, que é o desenrolar da carta, né? Onde vai aparecer o motivo por essa carta ter sido escrita ou enviada, né? Aqui, então, pede para seus pais e me liga, ou me manda uma carta, estou esperando sua resposta, é a despedida, né? Te adoro. E aqui, a assinatura da Ana Carolina. Depois aqui você preencheu se esse trecho dessa carta era formal ou informal. A linguagem usada nessa carta é mais formal ou informal? Informal, né? Porque ela está escrevendo para uma amiga, não é para nenhuma instituição, não é para uma amiga, né? Para alguém que é bem íntimo. A carta é escrita pela mesma pessoa que assina? A gente quer que o aluno perceba que sim, né? É evidente pela presença da primeira pessoa no texto. A carta apresenta local e data. A quem se refere essas informações? A quando e aonde foi escrita. Então, você tem, por exemplo, uma carta de Votuporanga. Votuporanga, 5 de outubro de 2020. Aonde? Em Votuporanga. Quando? Em 5 de outubro de 2020. Tá bom? Com que finalidade a carta pessoal é escrita? Com o objetivo de relatar fatos do cotidiano. Gente, eu vou aumentar um pouquinho. Melhorou, né? Com o objetivo de relatar fatos do cotidiano de quem escreve e de questionar uma resposta do interlocutor com quem se fala. Então, nós estamos aqui planejando a escrita da carta, como você fazer um resumo, um rascunho, o passo a passo para você seguir para fazer um rascunho, tá? Como você pode avaliar se essa carta foi boa ou não. Aí, passando a limpo. Aqui, gente, é mais leitura mesmo, tá bom? E aqui, passando a limpo, que aí deu origem, né, à carta que alguns alunos já escreveram e me enviaram, por exemplo, né? Aí aqui, continuando a correção dos pronomes, lembrando que o pronome, ele substitui o nome para você não ficar falando. Por exemplo, a Silmara está preocupada com a seca. A Silmara acha que deveríamos cuidar melhor do meio ambiente. A Silmara está preocupada com a seca. Ela acredita que deveríamos cuidar melhor do meio ambiente, tá? Então, ao invés de eu ficar falando a Silmara, eu substitui o nome por ela. Ela é um pronome, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente analisou, leu, foi responder as questões, né? Que eram bem facinhas, eu achei as questões aqui. Ó, pronome eles, né? Que substitui irmãos Green. Então, ao invés de eu ficar falando, os irmãos Greens escreveram histórias que são famosas até hoje, os irmãos Green são importantes para a literatura, né? Os irmãos Greens escreveram histórias que são famosas até hoje. Eles são importantes para a literatura.
Não é nesse caso que está sendo aqui, que foi usado no texto. Eu só dei um exemplo de como a gente usa eles no lugar de Irmãos Grimm, tá? Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Que bom que esse lobo ainda tem uma floresta verde para ele ficar, né? Aqui para você fazer toda a sua correção. Bastante devagarzinho. E agora, eu acredito que nós chegamos na atividade de hoje. Sim, tá bom? Então, eu vou dar um stopzinho aqui para eu ir para o caderno do aluno. Pronto, chegamos no caderno do aluno. Então, essa daqui é a aula efetivamente do dia de hoje. Verbo. Leia o texto. Aprenda a fazer uma televisão de papelão. Olha, gente, eu brinquei tanto com televisão de papelão, catava a caixa. Olha, o modelo de TV é uma opção lúdica para brincar com as crianças. Uma caixa de papelão de 50 centímetros por 50 centímetros, tinta guache azul, rolo de pintura. Ai, a gente não pintava nossa televisão, não, e é assim mesmo. Régua, estilete, tem que ser tomado muito cuidado, criança não pode lidar com estilete sozinha. Tampas de garrafa PET. Ô, gente, vocês nunca viram televisão assim, eu acredito. Ai, que pena que não tinha foto dessa época, mas a TV da minha casa, para trocar de canal, eram uns botões grandes, assim, que ia fazendo desse jeito. E aí em cima tinha uma anteninha assim, e ia com 2 bombril, que era para ajudar melhor, pegar melhor. E detalhe, era preta e branca. A professora viu a primeira televisão colorida, eu tinha de 10 a 12 anos. Meu irmão trabalhou e comprou uma televisão colorida, que a nossa televisão era preta e branca. Quando eu vi aquele monte de cor, eu não acreditava. Não é que eu sou tão velha assim, é que as coisas evoluíram rápido, né? Eu tenho certeza que os pais de vocês também viram essas televisões. Era um negoção que você rodava, assim, sabe, assim, um barulho. Se meu pai ouvia que a gente estava mexendo muito, ele falava, vai quebrar, menina! Então era assim, eu acho que é para isso que as tampinhas, vamos ver. Cabo de vassoura, folhas de papel A3, cola quente, também criança não pode manusear sozinha, luz de emergência, fita crepe e serrote. Isso aqui é só para vocês lerem mesmo, viu? Porque nada disso aqui pode estar na mão de criança. Passo a passo. Use o serrote para cortar o cabo de vassoura ao meio. Feche os 4 lados da caixa com fita crepe. Com uma régua, marque um quadrado de 40 por 30 em uma das laterais da caixa. Esta será a frente da sua TV. Faça 2 furos nas laterais para passar o cabo de vassoura, um de cada lado da caixa, na mesma altura. Repita o processo na parte de baixo. Pinte toda a caixa com tinta guache, colhe as tampas de refrigerante para formar o painel de controle. Aqui vai ser diferente essa TV. Faça os desenhos no papel A3 para contar a sua história. Colhe o desenho no cabo de vassoura, unindo uma a outro para formar um rolo. Lembre-se de que entre um desenho e outro precisamos colar uma tira colorida medindo 8 centímetros de espaço. Essa TV aqui, gente, é uma que você vai rolando assim e o desenho vai subindo e você vai contando história. A TV que eu brincava, a gente enfiava a cabeça lá e fazia que a gente era o apresentador do jornal, ou que eu brincava de show da Xuxa. Eu era Xuxa, fazia as apresentações, né? Essa daqui é uma TV que você passa os desenhos. Mas, enfim, isso daqui é um texto meramente instrucional, mas só para leitura. Eu não quero que você, de maneira nenhuma, tente fazer isso daqui, porque todas essas ferramentas que estão aí em cima descritas não são apropriadas para criança, tá bom? Combinado? Então, vamos lá.
A principal finalidade do texto é tratar da importância de se brincar com as crianças, ensinar como se produz uma televisão de papel, dar a opinião sobre o uso da televisão. Então, lê bem e vê qual é a verdadeira finalidade desse texto. Observe as palavras destacadas no trecho e responda aos itens. Use o serrote para cortar o cabo de vassoura ao meio. Usar. Feche. Feche vem de fechar os quatro lados da caixa com fita crepe e com uma régua. Marque um quadrado de 40 por 30 centímetros e uma das laterais da caixa. Essa será a frente da sua TV. Faça 2 furos na lateral para passar o cabo de vassoura, um de cada lado da caixa, na mesma altura. As palavras destacadas, use, fecha, faça. Se eu falar para você, use essa escova, o que você tem que fazer? Menino, usa a escova para pentear o cabelo. Usar, Fecha a janela, você vai lá e fecha. Faça, é tudo ordem que ela faz o quê? Ela gera ações, fenômenos da natureza, como chover, trovejar, ou sentimentos. É possível afirmar que, da forma como foram apresentadas, essas palavras indicam uma sequência. Use, fecha, faça. Ela sozinha não, mas se você ler todo o contexto, eu acredito que sim. Sim, Elas indicam o que deve ser feito e elas ganham sentido com o texto instrucional. É comum os verbos indicarem uma sequência para realizar o conjunto de ações, Que nem quando a gente ia sair da sala. O último apaga a luz, desliga o ventilador, fecha a porta, Então, você vê que é um monte de palavras que elas são ações, Apague a luz, desligue o ventilador, feche a porta e saia, São ações que devem ser feitas seguindo a ordem. Se você fechar a porta primeiro, como que você vai apagar a luz e desligar o ventilador depois, Então, fica aqui a dica para você responder. Na frase, esta será a frente da TV. Uma palavra aponta para algo que ainda vai ocorrer. Presta atenção. Essa é a tela do meu celular. Aquela era a tela do meu celular. Essa será a tela do meu celular. Então, foi, é e será. Então, esta será a frente da TV. Uma palavra aponta para algo que ainda vai ocorrer. Identifique-a e justifique o uso dela na indicação de uma ação futura. A TV não está pronta. Ficará pronta. E o corte que você está fazendo nesse momento será a frente, Então, tudo está mostrando uma coisa que ainda vai acontecer. Ainda ficará pronto. Está tudo indicando o futuro, Então, esta será a frente. Identifique e justifique o uso dela na indicação de uma ação futura. Será a frente, porque eu estou começando a fazer a minha TV e ela ficará pronta futuramente, Então, essa ainda não é a tela, ela será, tá bom? Circule as palavras que indicam ações. Repita o processo na parte de baixo. Pinte toda a caixa com tinta guache. Cole as tampas de refrigerantes para formar o painel de controle. Faça desenhos. Gente, repita o processo na parte de baixo. Aqui, o que é ação? Se eu falar assim para você, qual é o meu nome? Você fala, Silmara. Eu falo, repete. O que você tem que fazer?
falar de novo, né? Processo. Se eu olhar para você e falar processo, parte de baixo. Nada disso daqui, ó, indica uma ação. Agora, se eu falar assim para você, já aconteceu de você falar uma palavra feia ou algum desrespeito com seus pais e eles falarem para você, repete. Aí você pensa, escapou sem querer, vou falar isso de novo? Então, ó, isso aqui é uma ação, né? Repetir significa fazer novamente ou falar novamente. Pinte toda a caixa com tinta guache. Tinta guache te leva a alguma ação? Tinta, com, caixa, toda. Agora, se eu falo assim, essa folha tá feia, pinta esse desenho. O que você vai ter que fazer? Pintar. Uma ação, né? Catar o lápis de cor e pintar aquilo que tá sem colorir. Então, isso é o verbo, gente. Isso é ação. Aqui, ó. Agora, esses dois, vou tentar deixar você descobrir sozinho, tá bom? Dessa mesma maneira que eu mostrei aqui para vocês, analisando palavra por palavra. Preencha a lista com as palavras da atividade anterior, seguindo o exemplo. Use vem do verbo usar. Repita vem do verbo repetir. Pinte vem do verbo pintar. Cole vem do verbo. Faça vem do verbo. Tá bom? No trecho abaixo, identifique a palavra que indica uma ação que está em andamento. Colhe os desenhos no cabo de vassoura, unindo um ao outro para formar um rolo, tá? Então, ó. Gente, eu tô ainda com essa tosse. Colhe os desenhos no cabo de vassoura, unindo. No trecho abaixo, identifique a palavra que indique uma ação que está em andamento. Então, você colou os desenhos no cabo da vassoura, unindo um ao outro para formar o rolo, tá? Então, aqui a palavra é unindo. Eu te ajudei nessa porque eu achei que a apostila não foi tão clara para você chegar na resposta. Agora, a nasalização que vem agora, gente, é tudo relembrar aquilo que vocês já aprenderam. Lembra do Ó, a Pro tá com dificuldade de falar as palavras nasais, porque a Pro está com o nariz congestionado, né? Então, o som não tá saindo certinho. Leia as duplas de palavras em voz alta. Lobo, lombo. Sobra, sombra. Cata, canta. Que mudanças ocorreram? Bom, a palavra mudou a partir do momento que acrescentou o M aqui, né? E vocês percebam que tá seguindo a regra certinho, ó. M antes de P ou B, ó. E se não é P nem B, N. O professor vai ler o trecho a seguir em voz alta. Preste muita atenção a como ele movimenta a boca, a língua e os lábios. Nossa, a Pro podia ter passado um batom assim para você prestar atenção, né? Até desacostumei a passar batom, gente, porque a gente só sai de máscara, né? E quando sai, porque eu virei praticamente um tatu dentro da minha toca. Depois lê em voz alta as palavras destacadas, prestando atenção aos movimentos da boca e ao som produzido. Tente observar por onde o ar passa. Então, eu vou até chegar mais perto, assim, ó. Então, de repente, a pasta se ergueu. Perdão. Então, de repente, a pata se ergueu do chão e saiu voando graciosamente. Voou durante algum tempo e depois aterrissou na relva, na frente do sapo.
Gente, eu li de uma forma horrorosa, né? Devagar soletrando, que era para vocês perceber bem o movimento da boca, tá? Mas a leitura correta, quando o aluno está lendo joia, é: então, de repente, a pata se ergueu do chão e saiu voando graciosamente. Voou durante algum tempo e depois aterrissou na relva na frente do sapo. No texto anterior, aparece o nome de 2 animais. A seguir, lê em voz alta outros nomes de animais. Sapo, porco, serpente, leão, rato, onça, pomba, tartaruga. Converse com o colega e descubra qual tem som nasal e quais não tem. Em seguida, complete o quadro. Som nasal, sem som nasal. Lembra que som nasal é principalmente quando tem tio ou em, in, on. Embora a gente viu algumas palavras que não tem tio, não tem em, in, on, mas mesmo assim é som nasal. Você vai ter, se você tiver com dúvida, retorna lá na aula do som nasal ou lá na apostila, tá? Separe as sílabas de cada palavra, em seguida circule as sílabas que têm som nasal. Então, você vai pegar as que têm som nasal, né? Vai separar e vai marcar a sílaba que tem som nasal. Nas sílabas que você circulou, o que indica o som nasal? Então, eu acabei de falar agora um pouquinho que o som nasal, ele é marcado pelo tio ou pelo em, in, on, salvo algumas palavras que são exceções. O que mata na nossa língua portuguesa, gente, são as exceções, porque elas não são raras, né? Então, quando você acha que você dominou, lá vem a exceção, que é para dar um nó. Ainda usando as palavras da atividade anterior, aqui as palavras da atividade anterior, ó. Tá? Ainda usando as palavras da atividade anterior, complete o quadro. Em seguida, acrescente outras palavras. Palavra que tem som nasal marcada por N. Palavra que tem som nasal marcada por M. Palavra que tem som nasal marcada por tio. Observe a posição da letra M nas palavras e responda. Quando se usa M para indicar o som nasal, é aquela regrinha básica que a Pro sempre fala para vocês. M eu uso antes do P e B, e N nas outras vogais. Leia as regras a seguir. Exatamente o que a Pro falou. Nas palavras abaixo, acrescente M ou N no final da primeira sílaba, conforme a regra que você acabou de estudar. Então, mato vai ficar manto, mudo vai ficar mundo, tato vai ficar tanto. E aí você vai ver se você vai pôr o M ou N, de acordo com a regra. Procure em jornais e revistas palavras que tenham o som nasal marcado pelo tio. Recorte e cola. Se você não conseguir recortar e colar, pode escrever. E aqui, como sempre, eu gosto que vocês registrem no caderno o que nós estudamos de língua portuguesa. E nós encerramos o conteúdo de língua portuguesa. Está se aproximando o momento da gente pegar a apostila 3 e devolver a apostila 2. Então, se você está com matérias atrasadas, ripa na chulipa, sebo nas canelas, tá bom? Para você colocar seu conteúdo em ordem, tá? Espero que você esteja gostando da aula de hoje. Eu sinto uma falta de ver a carinha de vocês, porque com a carinha de vocês eu conseguia perceber, né? Se vocês estavam entendendo ou não, se vocês estavam gostando ou não. Agora, assim, é tão sozinho, né? Eu vou falando e imaginando, tá? Um beijo grande para vocês, continuem se cuidando. Água, nada de sol, tá? Se for sair no sol, protetor solar, máscara, tá bom? Porque o calor está muito, muito forte. E cuidar das vias respiratórias, que olha, a Pro tá cuidando, e mesmo assim tô padecendo, viu? Beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula.